considerar o LED, que o LED, né, irá ligar quando? Então tá faltando o que aqui, né? Que o LED irá ligar quando? Aí eu tenho 5 opções aqui, mas vamos esquecer essas opções e olhar para esse componente aqui. Deixa eu aumentar ele aqui, para ficar mais fácil. Depois eu volto. Veja, por que que eu sei que esse circuito aqui é um comparador de tensão? Porque o comparador de tensão é uma aplicação do amplificador operacional em que o amplificador operacional está em malha aberta. Então, quando não há realimentação da saída para a entrada inversora ou para a entrada não inversora, o amplificador operacional ele está em malha aberta. Estando em malha aberta, ele está operando como um comparador de tensão. Então, o que o comparador de tensão faz? Ele simplesmente compara o sinal das duas entradas. Ele vai fazer, é como se fosse uma queda de braço aí. Quem que é maior? A entrada não inversora, que é a mais, ou a entrada inversora, que é a menos? O pessoal complica muito em relação a comparador de tensão. Na verdade, é muito mais simples. Eu tenho que lembrar, ele está em malha aberta? Tá. Se ele está em malha aberta, o ganho do amplificador operacional é aquele ganho do datasheet, da folha de dados. Esse ganho é um valor muito alto. É um valor aí de 100 mil para cima. Tem amplificador operacional que tem ganho de 5 megas, né? Então, se a gente 5 milhões de ohms. Então, é uma coisa muito grande. Então, para qualquer diferença de tensão entre as duas entradas, mesmo que na casa dos microvolts, até dos nanovolts, dependendo do amplificador operacional, a saída vai saturar. Por que a saída vai saturar? Porque a entrada vezes o ganho dá a tensão de saída. E qual que é a saturação da tensão de saída? No caso desse exercício, a saturação positiva é o valor máximo. Qual que é o valor máximo que a saída consegue produzir? Mais 12. E o valor mínimo que a saída consegue produzir? Menos 12. Então, o máximo é mais 12 e o mínimo é menos 12. Na prática, a gente não tem perfeitamente mais 12 e menos 12. A gente tem um valor próximo disso. Então, o comparador de tensão, ele é um componente que a entrada é analógica. Eu faço uma comparação de duas entradas, de dois sinais analógicos, mas a saída, ela é digital. Ela vai ser 0 ou 1. Mais VCC ou menos VCC. No caso desse exemplo, o amplificador operacional está sendo alimentado com dual supply, com uma fonte dupla. Alimentado com uma fonte dupla, a gente basicamente pode ter mais VCC ou menos VCC. Sendo assim, né, o que ele está fazendo? Ele está comparando duas entradas. Então, se a entrada mais for maior que a menos, a saída é mais VCC. O que é mais VCC aqui? 12 volts. Se a entrada inversora, que é a entrada menos, for maior do que a mais, a saída vai ser menos VCC, saturação negativa. Quem que é saturação negativa? Aqui nesse exemplo, menos 12. Então, se essa entrada for maior, eu vou ter mais 12. Se essa entrada de cima for maior, eu vou ter menos 12. Se eu tiver mais 12, esse LED vai ligar. Olha o sentido da corrente positivo aqui para o terra. O LED vai acender, se a saída for positiva. E se a saída for negativa? Eu vou ter menos 12. Menos 12 no anodo, fechando para o catodo, eu tenho 0 no catodo e menos 12 no anodo. O anodo tem um potencial menor do que o do catodo. Então, esse LED vai estar reverso. Estando reverso, ele vai estar desligado. Então, resumindo, se a saída está em nível lógico 1, que é 12, LED liga. Se a saída está em nível lógico 0, que é, nesse caso, representado por menos 12, o LED vai estar desligado. Agora, como saber se o LED vai estar ligado ou vai estar desligado? Nesse caso aqui, né, eu tenho que avaliar qual que é a tensão na entrada inversora. Nesse caso, a entrada inversora é a entrada de referência. Sempre num comparador de tensão, a gente tem duas entradas. Eu estou comparando um sinal analógico com outro sinal analógico. Só que uma dessas entradas, ela é chamada de entrada
de referência. A outra entrada é a entrada do meu sinal analógico. Então, eu vou comparar o meu sinal analógico com uma referência. E essa referência, normalmente, é um sinal, né, que vem de um regulador de tensão, que vem de um circuito específico, ou que vem de um divisor de tensão, como é o caso aqui. Nesse caso, eu tenho 12, alimento um resistor e um outro resistor para o terra. E eu estou derivando essa tensão da entrada inversora desse ponto. Então, a tensão nesse ponto, em relação ao terra, é a tensão no resistor de baixo. Se eu tenho dois resistores iguais, opa, eu tenho 12 aqui. Se eu tenho um resistor igual ao outro, 6 volts vai ficar aqui e 6 volts vai ficar aqui. Então, a tensão nesse ponto aqui, que é a entrada inversora, basicamente é uma tensão de 6 volts. Então, a minha tensão de referência do meu comparador de tensão, ela vale 6 volts. Bom, aí perguntou, né, podemos considerar que o LED irá ligar quando? Quando que esse LED vai ligar? Quando a saída for mais VCC, quando a saída for mais 12. Mas quando a saída é mais 12? Quando o sinal de entrada, VI, que é a tensão de input aqui, for maior do que a tensão da entrada inversora. Mas qual que é a tensão da entrada inversora? É 6. Então, se a tensão VI for maior que 6, o LED vai ligar. Por quê? Porque a saída vai ser mais VCC. Então, nesse caso aqui, a resposta certa seria a tensão de entrada, eu chamei aqui de V1, né, ou VI, quando a tensão de entrada VI for maior que a tensão de referência VRF. Essa é a primeira possibilidade. Depois, a tensão de entrada VI for igual à tensão de alimentação 12 volts. A tensão de entrada VI for menor que a tensão de referência. A tensão de entrada VI for igual à tensão de alimentação, no caso, menos 12. Ou a tensão de entrada VI for maior que zero. Então, veja que a resposta é a letra A, né? A tensão VI, ela tem que ser maior que 6, que é a tensão de referência, para a saída comutar para nível lógico 1. Comutando para nível lógico 1, a gente tem o LED aceso. Se essa entrada VI for menor do que 6, a gente tem o LED apagado, porque a saturação do sinal de saída é negativa. Então, lembre-se que o comparador de tensão compara dois sinais analógicos e simplesmente verifica qual das entradas é maior. Se for a não inversora, saída, saturação positiva. Se for a entrada inversora, que é a maior, a saída tem saturação negativa. Então, é basicamente aí uma comparação analógica e a saída, né, na saída eu vou ter apenas dois valores, mais VCC e menos VCC. Esses valores de mais e menos VCC vão depender de quem? Das fontes de alimentação, positiva e negativa. Gente, e aí, com relação a esse exercício? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, eu espero que não tenha dúvidas aí com relação ao comparador de tensão, porque é esse raciocínio, não tem que ficar inventando muito, né? É basicamente esse raciocínio do comparador de tensão. É mais simples do que parece.